turma! Muito boa noite. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. Meu boa noite ao Dorival Costa, Edson Souza, Siri com Caneta, Patrícia Santos, Iracema Pinheiro e todos aqueles que estão ligados pelas ondas do canal Educação. E no nosso episódio de hoje, vamos falar sobre globalização da economia. Olha só, professor, a gente já vem trabalhando em aulas anteriores essa temática. É verdade, a gente já vem falando. E no nosso episódio nós vamos analisar as transformações na estrutura e na organização do sistema produtivo advinda do processo de globalização da economia. Professor, e nesse contexto, para falar de globalização, para falar de economia, a gente fala também de povoamento com a migração. É como eu te falei, o homem está onde pode produzir. Isso aí é uma lei universal. O homem está onde pode produzir. Desde a Idade Antiga, nós éramos nômades, antes do Neolítico. No próprio Neolítico, éramos nômades e vivíamos produzindo como nômades. Andávamos em lugares e lugares porque não dominávamos a agricultura. Veio a Revolução do Neolítico, isso há mais de 12.000 anos, e o homem passou a dominar a agricultura. A agricultura, turma, foi a primeira grande atividade humana. Eu sei que, enquanto nômade, nós éramos coletores. A partir disso, enquanto sedentários, passamos a ser caçadores e plantadores, e domesticamos animais. Isso é o primórdio das atividades econômicas. Economia é a ciência dos recursos escassos. Economia globalizada, vocês já viram na aula anterior, é a economia que ganha o mundo e homogeneiza-se pelo mundo. Ganhar o mundo. E ao momento em que nós ganhamos o mundo, turma, nós vamos desenvolver, produzir, transformar a natureza. Porque existe uma relação íntima entre o homem e a natureza. Porque nós pertencemos a ela e passamos a dominá-la. Ok. Com essa introdução toda, eu queria inicialmente relacionar a globalização, a economia, as atividades econômicas, com povoamento. Claro. Por que é que nós estamos exatamente onde estamos? Isso tem a ver, principalmente, com a economia. Essas terras onde hoje é o Piauí, era Mata dos Cocais, Cerrado, Caatinga e vegetação litorânea e ponto. Antes tivemos os homens da Idade Antiga, na nossa querida Serra da Capivara, ok? Mas esse povoamento que nós temos, dito, entre aspas, moderno, que veio depois das civilizações nativas, os índios, o que nos trouxe para cá? O que nos fez ser piauienses? Uma atividade econômica. Qual, professor? A pecuária. O gado. O gado veio tangido do Vale do São Francisco, onde tínhamos fazendas mais antigas, chegando aqui na beira dos rios, Parnaíba e afluente, instalamos esse gado e deu origem a fazendas de gado. E com essas fazendas, o povoamento, que depois vão virar viralejos, vilas, freguesias e cidades, como as que nós temos hoje. As mais antigas foram dividindo seus municípios, dando origem aos 224 municípios, e a esses, claro, com os que vieram depois de fora,
mais de 3.400.000 piauienses. De fora e os daqui. Eu usei o exemplo do Piauí para falar que a economia faz com que a gente migre, povoe. E dois aspectos influenciam muito no povoamento do lugar. Um, o primordial, a natureza. Outro, a situação econômica. Gente, não dá para morar num lugar sem analisar a natureza, as condições naturais e a economia do lugar. Vamos começar pela natureza. Olha para essa imagem, vocês estão vendo na esquerda uma imagem verde. Aí é uma planície de terras férteis, floresta. Isso significa que chove bem, não tem seca. Então aí é uma área de bom povoamento. Claro, a natureza ajuda. Essas áreas de bom povoamento nós chamamos de áreas ecúmena ou ecúmenas. Áreas ecúmenas, áreas de bom povoamento. A natureza ajuda. Agora embaixo vocês estão vendo um deserto. Para morar aí é muito mais difícil. A natureza não ajuda. Aí nós já chamamos essa área de precário povoamento natural, vocês estão vendo aí? Uma área anecúmena. Áreas anecúmenas de precário povoamento natural. Ou seja, a natureza aí já não ajuda. Olhando a imagem do quadro no lado direito, aí eu vou quanto à atração. Aí eu já vou para a economia. Você viu que a ecúmena ou anecúmena tem a ver com a natureza. Ou ela ajuda ou não ajuda. Agora eu vou para a economia, como eu te falei anteriormente. As atividades econômicas é que atrai ou expulsam. Atrai quando tem. Expulsam quando não tem. Olha só. E quando a área atrai as pessoas, turma, essas áreas são chamadas de áreas de afluxo. Eu coloquei aí a imagem de Nova York, nos Estados Unidos, Estátua da Liberdade, ao fundo as construções da cidade. Nova York, turma, é uma economia rica, próspera, de oportunidades, muitas atividades econômicas e emprego. As pessoas do mundo inteiro e dos Estados Unidos também são atraídas para viver em Nova York. Então, Nova York é uma área de afluxo. A área de afluxo é uma área de imigração, ou seja, de chegada, porque com I de imigração é a área que chegam pessoas lá. Uma área de imigrantes chegando, imigração. Muita gente quer ir para lá, atrai muita gente, porque a economia ajuda. Embaixo, vocês observam um cenário de guerra na cidade, né, turma? Esses prédios e construções destruídos. Isso quer dizer o quê? Que aí nós vivemos um conflito. Eu destaco, por exemplo, nessa imagem, não necessariamente seria de lá, mas nos remete à Ucrânia e suas cidades, né? A Ucrânia, gente, você tem uma guerra onde os russos invadiram o país da Ucrânia, né? A capital Kiev e suas construções e os bombardeios. Gente, quando eu tenho um cenário de guerra em um país, isso compromete a economia. Não tem como, gente, você viver num cenário de guerra. E aí, se eu tenho uma guerra, as pessoas, a economia, o desemprego, as pessoas tendem a ir embora. Vão para outros lugares. Ou seja, aí nós chamamos uma área de refluxo populacional. É uma área de emigração. Porque com E de emigrar, agora é de sair. Lembrem anteriormente que com I de imigrar é uma área que chega pessoas. Chega imigrantes, agora quando vai embora é área de emigração. Professor, então realmente a natureza, áreas ecúmenas ou anecúmenas, e a economia, áreas de afluxo ou refluxo,
vão influenciar. Beleza? Queria que vocês anotassem esses conceitos, turma. 3 minutos, por favor. Luta pelas ondas do canal Educação, falando sobre globalização e economia. Se falamos de globalização, de economia, falamos também de migração. Eu me lembro, no episódio anterior, falamos sobre a logística da globalização, citamos transporte, energia na globalização. E agora estamos falando dos movimentos populacionais. Você conhece alguém da sua família, ou você mesmo, ou da sua rua, amigos, parentes mais distantes, que não moram no lugar que nasceu? Foram morar em outros lugares. Na sua cidade, tem pessoas que não são da sua cidade, foram de outro lugar. Muitos de vocês, isso é natural, vão morar em outros lugares. É aquela história. A migração é uma inerência ao ser humano. Observe a quantidade de pessoas que não moram no seu lugar de nascimento, na sua cidade, estado, região ou país. O que temos de brasileiros que foram embora e pessoas que vieram para o Brasil. A migração, ela é muito importante. Ela miscigeniza, estrangeiriza, ela cosmopolita, ela gera adversidades como fuga de cérebro, xenofobia. Professor, você está dando esse conceito, mas não está explicando, é verdade? Vou explicá-los agora.
Na globalização, nós também temos, olha só, a globalização e a migração. É inerente ao ser humano, gente, migrar a todo instante. Bom, quais são as consequências? Eu vou citá-las, as principais consequências da globalização para a migração. A primeira consequência seria a miscigenação. Professor, o que seria a miscigenação? Tudo. A miscigenação seria naturalmente a mistura de raças ou etnia. Claro, turma, vamos começar por nós brasileiros. Nós somos mestiços por natureza. Brancos, negros, índios. Índios, os ameríndios, primeiros habitantes. Brancos, conquistadores europeus. Negros, africanos, que vieram para trabalhar de forma escrava. E da grandeza, da particularidade desses três povos, houve a miscigenação. Do branco com o índio nasce o caboclo. Do branco com o negro, o mulato. E do índio com o negro, o cafuso. E esse cafuso, mulato, caboclo, por sua vez, agora vão se misturar. Mulato, cafuso e caboclo também agora vão se misturar e dando origem ao quê? Aos brasileiros que aqui nós temos. Porque gerações passaram e houve mais miscigenação. Então a miscigenação, ela está em processo de andamento. Agora uma coisa muito interessante para desmistificar pensamentos, para não ser mais exagerado ou realista no que eu quero dizer. Aquele branco que aqui veio, europeu, alemão, italiano, francês, português, espanhol, aquele europeu que aqui chegou e se titulava puro, não era não, gente. Aquele povo branco, alemão, português, italiano, francês, inglês, que aqui estiveram, eles já não são puros, eles já são originados da miscigenação de povos pré-existentes. Não existe raça pura humana. Nós somos todos mestiços. E foi através dessa mestiçagem de povos que ganhamos o mundo, os continentes. É por isso que esse termo raça é até equivocado, vou fazer a correção. Porque raça dá a ideia de pureza genética, e nós não somos puros geneticamente, porque nós temos uma origem mestiçada dos nossos antepassados. Mas tudo bem. Vamos deixar esse questionamento para lá, para a sociologia, antropologia, discutir. Mas a miscigenação, ou seja, a mistura étnica de povos, é uma consequência da globalização, das migrações. Olha um exemplo, uma coisa bem interessante, curiosa. Eu li um artigo sobre essa mistura de dois povos, apesar de serem brasileiros, mais recente. São os gaúchos, turma. Os agricultores gaúchos com suas famílias que vieram desbravar os cerrados do Piauí. Ao chegarem aqui, os gaúchos criaram plantações, projetos agrícolas e povoaram com suas famílias. E muitos gaúchos casaram, tiveram filhos com piauienses. Olha só, e dessa mistura nasceu o nome que é carinhosamente chamado de piúcho. O que é um piúcho? Aqui vocês não devem mais na região lá dos cerrados do Piauí, no sudoeste. Se você perguntar o que é um piúcho, é um filho descendente de uma piauiense com um gaúcho ou de um piauiense com uma gaúcha. Então aí, claro que não seja duas raças, etnias, não, são mestiços. Mas é uma curiosidade, para mostrar que eles vieram
Porque com a globalização houve a modernização do campo e com esta a migração para cá, para produzir nos cerrados, essa agricultura moderna, né? Beleza? Uma outra consequência da globalização e migração é a estrangeirização. Estrangeirização. Professor, o nome dá para entender que é o aumento do número de estrangeiros? Exatamente. Aumento do percentual, vamos dizer assim, percentual de estrangeiros. Claro, do lugar, né, turma? Aumento do percentual de estrangeiros. Não entendi o percentual, vai entender agora. Muitos países europeus, turma, as mulheres não têm muitos filhos. Muitas optam em nem ter. E quando tem, apenas um. Porque lá as mulheres vivem numa realidade demográfica, social, em que elas, na sua grande maioria, trabalham, estudaram muito mais, dedicam-se à carreira, vivem em grandes cidades, um estilo de vida que dá a ela o direito que tem de ter ou não ter filho, lógico, isso é um direito dela. E ela diz, não quero ter, ou quero ter só um, ok. Isso daí não se discute, se respeita. Moral da história. Mas o fato é que a natalidade baixa, e lá na Europa, gente, eles estão envelhecendo cada vez mais. Uma população envelhecida, quando você tem um bom número de idosos, isso aumenta a mortalidade, é natural, tem muito idoso. Olha o que está acontecendo. Muitos idosos, aí a mortalidade está aumentando. Mulher não quer ter muito filho, natalidade diminuindo. E professor, então está aumentando mais a mortalidade, porque tem muito idoso lá na Europa, do que a natalidade que está diminuindo. Então está morrendo, porque tem muito idoso, mais do que nascendo, porque a mulher não quer ter muito filho. Aí se passa a morrer, já sei, porque tem muito idoso, do que nascer, porque a galera não quer ter muito. A população do local começa a crescer negativamente, diminuir. Russos, franceses, alemães, japoneses, a população que nasceu lá, a população de lá, até diminuindo, gente. Passa de um ano para outro, aí eles contam o número de franceses, até diminuindo. Porque estão morrendo mais do que nascendo, porque a mulher não quer ter muito filho e está envelhecendo, aí passa a morrer mais. Aí, Marcelo, quer dizer que a população local está diminuindo? Por isso? Sim. Só que com a migração está chegando muito o quê? Estrangeiro. Gente, porque a globalização, depois eu vou mostrar para vocês, ela estimula a migração. A globalização estimula a migração. Aí o que está acontecendo com esses países que a população de lá está diminuindo? Estão recebendo muito imigrantes, a maioria até ilegal. Aí vai dar nisso aqui, estrangeirização, aumento do percentual de estrangeiro, ou seja, lá nesses países a população de estrangeiros está aumentando mais do que a população local, que está diminuindo. Gente, vocês não imaginam como isso amedronta os países, os governos. Porque o governante chega, peraí, gente, vamos lá, vamos conversar. Vamos bater um papo aqui, vamos para a real. Nós estamos diminuindo. Aqui na França, vou dar um exemplo, né? Aqui na França, os franceses estão diminuindo, porque estamos morrendo mais, porque tem muito idoso, do que nascendo, porque a mulher não quer ter filho. Nós estamos diminuindo. Ao passo em que em cada ano o número de estrangeiros, de pessoas que vêm, imigrantes, só aumenta. Isso vai dar em quê, gente? Se a cada ano a população de estrangeiro aumenta mais do que a população local, é a estrangeirização. O que eles vão se perguntar? Espera aí, gente, daqui a 10, 15, 20 anos, quem que vai ser maioria aqui? Os estrangeiros. O medo deles é chegar e dizer assim, aqui na França o que tem menos é francês, o que tem mais é estrangeiro.
Aí isso remete ao nacionalismo. Porque vamos ser bem sinceros, gente. Por favor, vamos ser bem sinceros. Nós somos 215 milhões de habitantes. Ok. Mais de 95% é de brasileiro mesmo. Mas você já imaginou isso no Brasil? Vamos ser bem realistas. Eu chegar para você, olha, gente, o número de brasileiro está diminuindo, o número de estrangeiro aqui está aumentando. Isso não é normal. Ou é normal, mas não para eles. É o fenômeno da estrangeirização, é a globalização que está impactando nisto. Agora vem um lado bom. Tem um lado até bom da migração na globalização. Rejuvenescimento. Olha esse termo bonitão aí, ó. Rejuvenescimento. Que é isso, professor? Aí eu vou colocar, ó. Aumento do número de jovens. Aumento do número de jovens. Porque estão chegando imigrantes, turma. Você pega uma população envelhecida de um país europeu, que a mulher não quer ter muito filho. Aí a natalidade baixa. Aí chegam os imigrantes, de maioria adulta ou até jovem. Bom, se eu estou recebendo um grande quantitativo de imigrantes, naturalmente, de outros países, jovens e adultos, eles vão vir para cá para trabalhar. Esses jovens e adultos imigrantes, turma, a tendência é eles terem mais filhos. Isso vai estimular a natalidade do nosso país, ou seja, com o passar do tempo, a gente vai passar a ter mais filhos, claro, de estrangeiros, mas vai ter miscigenação. O fato é que vai ter mais jovens aqui no país, a natalidade. Aí é que está, né? Um dos países que vem passando pelo rejuvenescimento, Portugal. Portugal é um dos países europeus, ali a Europa meridional, né? Que recebe muito imigrante brasileiro, por exemplo, cada língua, identificação cultural, e até acordos que existem entre os dois países. Consequentemente, nós estamos recebendo muito imigrante. Nós não, desculpe, Portugal. E aí mais natalidade, os imigrantes tendem a ter mais filhos, né? Aí é o rejuvenescimento. Nós também temos, gente, a xenofobia. Aí é um problema sério. Xenofobia. A xenofobia, gente, é a intolerância, vamos colocar assim, intolerância ao estrangeiro. Estrangeiro. Olha, gente, na Europa, esse fenômeno é muito, muito forte. O que é que alimenta essa aversão, essa intolerância ao estrangeiro? Porque a xenofobia é a aversão ao imigrante, é não gostar dele. Mas não somente não gostar, é reagir à presença dele, é se manifestar contra a presença dele. Os xenófobos apresentam-se com intolerâncias verbais, preconceitos, isolamentos, e muitos até em grupos armados. Mas eu falo não só de pessoas, mas de governos. Nós temos governos xenófobos que apresentam regras, não leis, regras de intolerância aos imigrantes, que sofrem expoliações, violência física, psicológica, isolamento. Esse negócio aqui é de um brasileiro. Ninguém anda lá, ninguém compra lá. Não anda nesse restaurante, isso é de um estrangeiro. Eu não emprego estrangeiro, eu não dou assistência a estrangeiro. Eu condeno estrangeiro. Marcelo, mas por que tanto ódio? É só devido ao nacionalismo, aquela coisa de preservar a sua identidade nacional? Não, não é só isso não. Envolve também a globalização e a economia. Por quê? Porque a globalização, gente, ela vem gerando instabilidade econômica, ou seja, estou falando bonito para dizer que a globalização ela promove crises econômicas.
também na Europa, nos Estados Unidos, somente na Europa. Muitos países europeus estão em crise. Se tem crise, tem desemprego. E os poucos empregos que tem, olha só, cheguei no ponto da questão. Diante da crise e os poucos empregos que tem, os habitantes de lá vão concorrer com os estrangeiros pelos empregos. E normalmente o imigrante estrangeiro ele é ilegal. Aí ele se sujeita a trabalhar ganhando menos. Aí o europeu passa na frente do restaurante do seu país, eu queria trabalhar, tem vagas? Tem. Quanto é que você paga de salário? Tanto. Não, pô, isso aí está baixo demais. O sindicato, não, isso aí está o mínimo, não está abaixo do mínimo. O que o imigrante, o dono do... Rapaz, se você não quiser, tudo bem, eu emprego os imigrantes ilegais, eles aceitam qualquer salário. Aí faz com que os imigrantes ilegais, turma, tome o emprego do europeu. Aí, gente, quando mexe no bolso, no emprego, aí as pessoas vão se irritar. Aí o cara sai na porta, desempregado, aquele europeu, e olha para o vizinho dele, um brasileiro saindo num carro, bem-sucedido, ou trabalhando. Aí ele olha para o vizinho, rapaz, tu viu aquilo ali? Eu também estou desempregado. E você? Eu também estou. Rapaz, esses imigrantes tomaram o emprego da gente, nesse país que está em crise, porque estão vindo aos montes. Aí eles começam a criar essa antipatia, essa intolerância. Isso, o que alimenta, gente, o estrangeiro entrar num país é ele tomar o emprego de quem mora lá. É ele ser ilegal. Porque essa história diz assim, é xenofobia, é aversão aos imigrantes. Tudo que é imigrante eu tenho raiva. Tudo que é imigrante você tem raiva. Eu não quero ver imigrante. Detesto imigrante. Porque por ser imigrante, por não ser daqui. Eu quero ver, meu amigo, é um Neymar, um Paquetá. Eu quero ver é um empresário, um homem que ganha bem sucedido, imigrante. Porque o Neymar, onde ele mora, ele é um imigrante. Ele não é de lá, o Neymar é brasileiro. Eu quero ver se o Neymar entrar no restaurante dele, como é que ele vai tratar o Neymar? Como é que ele vai tratar um brasileiro que para na porta dele, num conversível, com uma fortuna no bolso e no cartão, hospedando-se no hotel dele, comendo no restaurante? Ele vai abrir as... Opa, peraí, é diferente. O cara que vai chegar num bairro imigrante, ele comprar uma mansão e investir, esse aí não vai sofrer xenofobia. Pergunta se ele sofre xenofobia. Se aquele brasileiro de sucesso, ou qualquer outro estrangeiro de sucesso que mora no outro país, vai sofrer xenofobia. Duvido. Por quê? A xenofobia, ela tem tudo a ver com a economia. A condição social do imigrante e o que ele pode promover de desemprego para o país. Aquele imigrante ilegal foi para lá. Então, não é dizer assim, a xenofobia é a aversão ao imigrante, ou desculpe, ao estrangeiro. Não, é bem assim. A xenofobia é a aversão ao imigrante ilegal, de baixa renda, que foi para o outro país trabalhar clandestinamente e tomou o emprego daqueles que nasceram lá. Aí esse sim sofre xenofobia. O outro lá vai sofrer não. Beleza, turma? Globalização, imigração e as suas consequências. 3 minutos, por favor.
pelas ondas, globalização e migração. Observe aí dos principais conceitos que a gente relacionou: globalização e migração. Miscigenação, estrangeirização, rejuvenescimento e a xenofobia. Ainda sobre essa temática, turma, nós temos os motivos da globalização e a migração. Porque a migração, gente, ela é impulsionada principalmente pela economia. Está até aqui, olha só. Olha essa imagem. Está trabalhando, está indo embora de casa. Observe essa imagem bem ilustrativa, né? Os fatores econômicos são, sem dúvida, os fatores mais predominantes. Claro, gente, aquela frase, o homem tem que estar, o homem que eu falo, né? A humanidade. O homem tem que estar onde está bem para ele. E o maior impulsionador da migração é a economia, gente. Por que São Paulo tem mais de 40 milhões de pessoas e o Piauí um pouco mais de 3 milhões? 40 para 3 é muita coisa. Economia. Durante a sua história, o estado de São Paulo gerou uma atividade, aliás, uma economia muito mais pujante do que a nossa. E dentro do nosso Piauí, por que a Grande Teresina, que é Teresina e cidades vizinhas, apresenta maior concentração populacional? Economia. Enfim, as atividades econômicas desempenham um papel mais importante como atrativo ou repulsivo de uma população. Mas também temos, com a globalização, a questão política. Muitos migram com a globalização devido à política, a perseguições, a realidades, a não aceitação, a restrições, devido à questão política. A religiosidade, que gera conflitos, né, turma? Se nós observarmos, no Oriente Médio, xiitas versus sunitas, lá no mundo muçulmano, até pouco tempo ali na Irlanda do Norte, católicos e protestantes, ali na Caxemira, que fica ali entre a Índia e o Paquistão, o povo de religião hindu e os muçulmanos, conflito. No continente africano, cristãos entre si, por questão religiosa, conflitos religiosos, conflitos étnicos, raciais. Aí eu vou também para o continente africano. Muitos conflitos étnicos, raciais, tribos, etnias diferentes, buscando conquista do poder. A globalização, gente, como é que ela impacta na questão natural? A poluição, turma. O degelo das calotas polares vem promovendo o aumento do nível dos oceanos. Isso não é novidade. Só que algumas ilhas estão sendo inundadas. As pessoas estão indo embora. Algumas regiões dos Estados Unidos, muitos furacões e tornados, as pessoas estão indo embora. Mas, principalmente, o econômico é o que mais vai influenciar. Então, a globalização ela impacta na política, na questão religiosa, étnico-racial, poluição, a questão ambiental e, principalmente, o fator econômico que mais vai contribuir para os dias de hoje. É por isso que as pessoas migram e vão continuar migrando, porque a economia ela vai mudando no mundo todo, e muda mesmo. Lugares que foram de alto crescimento estão de baixo crescimento e vice-versa. O nosso Nordeste, que durante muito tempo expulsou, agora vem atraindo nas capitais. E a economia e sua instabilidade e mudança. Bom, turma, com isso a gente fecha o nosso primeiro episódio. Já já a gente volta para a próxima aula. Valeu, turma!